A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Leitura de quinta-feira, dia 12 de setembro, da nossa lição 11. A humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Os textos desta quinta são 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 17, que diz assim: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. O segundo texto está em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 a 13. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa de sua obra. Tende paz entre vós. Amém. Bom, olha aqui. A primeira oração desse texto, eu achei bem interessante aqui a colocação, não é? A ordem lógica das orações deste versículo, porque este versículo tem 4 orações, não é? Nós temos aqui os verbos honrai, amai, temei e honrai novamente. Primeiro ele começa dizendo assim: honrai a todos. Ou seja, e no final ele diz: honrai ao rei. Para muitas pessoas, honrai ao rei viria em primeiro lugar. Não é curioso isso? Eu achei interessante a colocação do apóstolo Pedro aqui. Porque para muitos viria honrar ao rei em primeiro lugar. Não, primeiro tem que se honrar ao rei. E ele colocou em último lugar. E primeiro ele diz: honrai a todos. Ou seja, todas as pessoas são dignas de honra. Todas as pessoas são dignas de tratamento respeitoso. Todas as pessoas são dignas de um tratamento que envolva consideração à sua pessoa, às suas necessidades, às suas peculiaridades, não é? Então, não podemos apenas honrar aqueles que estão em eminência. Pedro deixa isto bem claro. Não se pode apenas honrar os que estão em eminência. Deve-se honrar a todos. E quantas vezes isto acontece até mesmo na nossa igreja? Nós damos honra àqueles que estão em eminência, não é? Aqueles que estão ocupando os cargos eclesiásticos e às vezes os irmãozinhos mais simples nem são vistos, não é? Às vezes nem sabemos os nomes deles. E então, isto aqui, irmãos, nas escrituras, nos mostram
exatamente como devemos agir com relação aos nossos irmãos. E daí ele continua: amai a fraternidade, amor fraterno, ou seja, amor entre irmãos. Amai o amor entre irmãos, né? Isto diz respeito a este amor que devemos ter pelo irmão e que devemos honrá-lo, tratá-lo com honra. Oh, irmãos, como a Bíblia é maravilhosa, como a Bíblia fala ao nosso coração, como a Bíblia nos ensina, nos orienta nas nossas relações, na melhor forma de conduzir os nossos passos para sabermos como tratar bem as pessoas. E ele continua dizendo: temei a Deus e honrai ao Rei. Então, amando os nossos irmãos, tratando-os com honra, com consideração, estamos honrando ao nosso Deus. E honrando ao Rei também, porque é nosso dever, não é? E aqui, em Tessalonicenses, ele vai dizer que, né, que aqui já é o apóstolo Paulo, ele vai nos orientar a reconhecer os que trabalham entre nós. É claro que aqui já vai falar dos irmãos que estão trabalhando na igreja, envolve desde os que trabalham na limpeza até os que têm os cargos eclesiásticos. E olha, de novo, primeiramente os que trabalham entre vós, e depois é que ele vai colocar, e que presidem sobre vós no Senhor. Então, depois, por último, são os que presidem. Veja só a ordem lógica do versículo. Geralmente, a prioridade vão para os que presidem, mas aqui não. Primeiro, os que trabalham, depois, os que presidem. Isso quer dizer que nós não vamos honrar os que presidem? Claro que vamos honrar. Vamos dar todo o carinho, todo o respeito. Eu amo meu pastor. Eu amo meu pastor. Eu trato meu pastor com todo o carinho. Ele sabe que eu amo demais o meu pastor. Mas a gente tem que ver que os irmãos que trabalham na igreja também merecem ser honrados, reconhecidos pelo seu trabalho. E que os tenhais em grande estima e amor. Não é só os que presidem, mas todos os que trabalham. Tá certo? Por causa de sua obra. Tende paz entre vós. Olha como as escrituras são maravilhosas. Então, quando nós vimos no texto o caso de Amã, que queria todas as honras para si, nós vemos aqui que as escrituras nos ensinam que as honras não deveriam vir só para quem está presidindo, para o rei e para o seu primeiro-ministro. As honras deveriam ir para todos aqueles que trabalham para o reino. Não é? As honras devem ir para todos aqueles que fazem a igreja funcionar. Que Deus abençoe a cada um de nós que estamos militando na obra do Senhor.